Glória a Deus por mais uma tarde que aqui estamos. Vamos aguardar os irmãos que vão chegando para mais uma live. Vou já fixar aqui. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, são bem-vindos. Graças a Deus que estamos aqui hoje. Paz do Senhor, Jaqueline, Alessandra, Gersoneide, Fábio, outros mais que estão chegando. Muito bem, já vamos convidar aqui o pastor para começar a nossa conversa. Tudo bem, Amém? pastor? Amém, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tá me Tá se vendo? vendo? Tô, Tô. Você tá? tô me vendo, não. Não sei o que tá acontecendo, não. Rapaz, é um problema, viu? Mas, Tá bom, enquadrado aí? tá, vá mais para a sua esquerda que você tá meio de banda. Sim? Pra cá? Contrário, contrário. Até porque aqui eu vejo no sentido contrário. O vídeo mostra invertido, né? Pronto, aí Tá tá melhor? beleza. Tá. Vambora. Maravilha. Vários irmãos que estão chegando aqui e tá alguém pedindo aí indicação de teologia sistemática arminiana. Opa, daqui a pouco o pastor Kleber já faz a indicação. Vamos mais um minutinho só, mais alguns irmãos que vão chegando. Hoje nós estamos fechando aquela trilogia da semana, né? Sim. Que iniciamos na quarta-feira, nós falamos sobre a interpretação dos tipos bíblicos. Ontem nós falamos sobre a interpretação das parábolas. E hoje vamos falar sobre símbolos e figuras, que também são elementos bem característicos das escrituras, amplamente utilizados, mas que requer uma atenção especial para nós entendermos como eles estão inseridos no texto, como eles funcionam, como é que nós vamos saber interpretá-los, né? Porque aí, de novo, aquilo que falamos dos tipos e das parábolas, o grande perigo é a alegorização, que vai trazer muitas dificuldades para muita Verdade. gente e achar que pode interpretar de qualquer jeito, quando na verdade existem regras e existem. E essas regras não são. Foi alguém que sentou um dia e disse: vou já inventar uma regra para interpretar. Não, essas regras são a boa observação de grandes estudiosos que se dedicaram a isso ao longo de 2000 anos da história da igreja e então identificaram como seria a forma mais segura de interpretar essas questões. É isso, pastor Kleber? É exatamente, pastor Cláudio. É que a interpretação bíblica, obviamente, ela é algo que requer muito cuidado por parte do leitor, já que nós estamos falando de um texto, em primeiro lugar, que é extremamente importante, é a palavra de Deus. Então não podemos tratar disso de qualquer maneira. A Bíblia chama de falso profeta o que diz o que Deus não disse, É. né? O apóstolo Depois Pedro que, diz que aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus, né? Ou seja, tem que dizer o que ele disse. exato, então aí já deveria colocar uma responsabilidade enorme no coração daquele que vai se propor a interpretar a palavra de Deus. Porque, ora, se o camarada resolve interpretar Platão ou Aristóteles e faz errado, alguém vai dizer: não, meu amigo, você está fazendo errado. Bom, mas Está distorcendo o sentido original do texto. perfeito. Mas é a palavra de Platão.
Só que quando é a palavra de Deus, aí a coisa fica muito mais complexa, né? A E responsabilidade é depois, maior. porque a Bíblia foi escrita em outros idiomas, então isso já complica muito. A cultura totalmente diferente, não só no tempo, mas uma cultura oriental e não ocidental. E há muitas metáforas, muitas figuras, há muitas coisas Abundante que linguagem figurada, né? figurada, expressões idiomáticas, muita coisa então que precisa ser levada em conta na hora de É, se fazer a interpretação do sentido do que está ali, que é a palavra de Deus, e portanto tem que ser feito com muito cuidado. é verdade. Muito bem, então nós vamos começar a observar a questão dos símbolos, né, que são abundantes na Bíblia e nós vamos encontrar muitas vezes Sim, esse uso aí. E quando nós olhamos para os símbolos, basicamente nós temos que ver três coisas, né? O símbolo em si, que é o objeto que está sendo apontado, ou que representa alguma coisa, porque o símbolo é basicamente uma representação, que aí é a grande diferença dos tipos, né? Porque o tipo é uma profecia, ou um tipo de profecia, e que busca semelhanças. Nós vimos isso na primeira live. isso. Enquanto que o símbolo é uma representação e busca uma situação diferente, que é a, a representação apenas de significado. Né? Não há semelhanças aqui no símbolo. Nós temos uma representação, e aí você tem o objeto, o seu referente, que é aquilo para o qual ele aponta, ou o que ele representa, e o significado. O que é que esse objeto quer dizer. Né? Quando Jesus diz assim, eu sou a porta, claro que a gente percebe que é uma linguagem figurada, porque Jesus não pode ser visto como uma chapa de madeira com dobradiça e fechadura. Então, Que na realidade, naquela cultura e naquela hora que ele estava falando, talvez nem seja exatamente essa chapa de madeira com as dobradiças de metal que nós estamos acostumados a perfeito. pensar numa porta. Então, o Era símbolo muito tem mais um portal de pedra, né? o símbolo precisa ser visto muito, e primeiramente, dentro do contexto em que ele foi utilizado, né, para se entender o que ele representava lá, e não o que ele representa hoje ou aqui, porque alguém Perfeito. pode cometer um grave erro de interpretação aí. Independente disso, qual é o significado que esse referente teve aí? Quando Jesus diz a sua porta, ele está dizendo o quê? A forma de acesso. Porque alguém constrói uma casa ou uma cidade murada e põe uma forma de acesso para quem entra ou sai, que é a porta. E aí, quando Jesus diz eu sou a porta, ele já dá o próprio significado no texto. Quem entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagem. Ou seja, ele está dizendo que ele é alguém que dá acesso. É esse sentido que porta está empregado. Ou seja, nós temos o objeto, que é o símbolo, o referente, que é aquilo que ele representa, ou que ele aponta, e qual o significado que ele tem. Agora, o perigoso aí é porque esse significado tem que ser bem observado no texto, porque o texto é que vai dizer isso aí. Porque qual o problema que nós temos? Referentes que têm significados diferentes em textos diferentes. Né? Se a gente olha, por exemplo, o leão, você vai ter todo mundo se lembra de 1 de Pedro 3, que o diabo rugindo como leão. Então, lembra de leão, o diabo. Mas lá em Gênesis 49, está dito que Judá é um leão, um leãozinho. É? Por outro lado, quando os profetas fizeram referência o povo que viria tomar a cidade, os babilônicos, diz que eles tinham presas como de leão. E nós temos também a referência a Jesus como o leão da tribo de Judá. Então, afinal de contas, o que é o leão? Né? O Sim, leão, qual é a referência desse leão?
A referência é aquilo que o texto indicar. Perfeito. Inclusive, O cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19 não é o mesmo do Apocalipse 6. isso. Inclusive, pastor Cláudio, é muito importante observar o gênero que estamos trabalhando, porque o gênero ele vai ter uma impressão forte no tipo de linguagem que está sendo utilizado e, portanto, na interpretação. Se você Perfeito. pega uma narrativa, então a tendência é que os elementos ali sejam vistos como elementos reais e, às vezes, um símbolo é utilizado. Precisa ser visto dentro ali. Mas quando Já você pega na poética, por exemplo, você vai ter muito mais símbolos. linguagem poética e apocalíptica, você vai ter muito mais símbolos. Então, quando Deus disse, Abraão, olha as estrelas, era uma coisa. Quando Jó disse que as estrelas se rejubilavam, era outra história. E Ou quando o quando João dragão... diz que o Jesus anda no meio das estrelas, é outra coisa também. Então, preciso observar o contexto e muito especialmente o ambiente cultural em que aquilo estava sendo utilizado, porque, obviamente, a figura foi utilizada de maneira que fizesse sentido para quem estava ouvindo ali, e não para um intérprete do século XXI em outro ambiente completamente diferente. Perfeito. É o caso, pastor Kleber, de nós vemos, por exemplo, a pomba. Cantares, ela vai ser utilizada muitas vezes referindo-se à amada. Pomba minha, pomba que anda entre as fendas das pedras, minha pomba. 5 ou 6 vezes no livro de Cantares, o marido se refere à sua amada como sendo a pomba. Aí nós vamos encontrar Jesus, Mateus 10,16, dizendo para sermos simples como as pombas. Mas encontramos também o profeta Osés, no capítulo 7, Deus reclamando, dizendo que Israel era como uma pomba enganada. Aquilo que no Nordeste há o ditado que diz que o sujeito é uma pomba lesa. O sujeito que não sabe para onde vai, que é perdido. E foi isso que Deus disse. Judá é uma pomba, Efraim é uma pomba enganada. Corre para o Egito, corre para a Assíria. Ou seja, se nós temos que imitar a simplicidade das pombas, não temos que imitar essa forma esvairada da pomba. Então, qual é o sentido que ele tem no texto? Tem tudo a ver com o que é que ele está querendo dizer. Até porque o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Cristo também vai ser aplicado aí uma outra figura completamente diferente. E isso é importante a gente observar. Então, a primeira coisa a pensar é que esses símbolos, eles têm um referente e o significado vai ser dado no texto. E por isso, nós falamos ontem, como muita gente boa já se perdeu na ideia da parábola das 10 virgens, porque avistou ali azeite, aí disse Espírito Santo. Mas nem sempre. Tem que ver o sentido no texto, o que é que o significado que ele tem ali. Senão, pode dar errado. Como muita gente, muitos que não concordam com a doutrina pentecostal, acham que nós fazemos uma má interpretação de Mateus 3,11, quando fala sobre o batismo com fogo e que seja o batismo com o Espírito Santo. Mas aí nós precisamos ver que esse fogo na Bíblia, ele tem pelo menos 3 significados completamente diferentes. Primeiro, às vezes o fogo representa juízo. O fogo que ardia sobre o altar e queimava as vítimas no altar, sempre era um fogo que representava juízo, porque as vítimas eram levadas para ser queimadas, E aquele sacrifício era consumido, o holocausto. Mas aí nós vamos ver, por exemplo, o caso do fogo que matou Coré e os seus seguidores, é juízo. O fogo lambeu os 200 incensários e é tanto que os próprios incensários foram usados para reforçar o altar de bronze. Como também a turma que queria prender Elias é juízo. E vai ver essa questão aí. Porém,
nós vamos ver que o fogo, às vezes, ele se apresenta também como um instrumento de purificação. Porque, por exemplo, o Malaquias 3:2, ele diz que será como o fogo do ourives ou como o sabão dos lavandeiros. Ó, está bem claro no texto, ele comparando o fogo do ourives, que o fogo do ourives faz o quê? Queima o que não presta para Tira as purificar o que é bom. Tira as impurezas. Então, o que não presta é que é queimado. Que aí ele compara com o sabão dos lavandeiros para dizer a mesma coisa, vai tirar as impurezas, vai limpar. E nós vamos ver o apóstolo Pedro, 1ª Epístola, capítulo 1, verso 7, dizendo que a nossa fé, a prova da nossa fé, preciosa mais do que o ouro que perece e que é provado pelo fogo. Então ele está falando de fogo de ourives, né? Fogo de purificação do ouro, porque o ouro, quando vai para o fogo, ele não é consumido. Quem é consumido quem são consumidas são as impurezas que estão ali. Daí nós percebemos fogo no sentido de purificação. Mas nós temos, em várias situações também na Bíblia, fogo que não queima. Porque quando o fogo queima tudo, é juízo. Quando queima as impurezas, é purificação. E quando não queima nada, é símbolo da presença de Deus. Que aí você vai ver a ideia do fogo da sarça de Horebe, não é que pegava fogo. Porque um mato seco pegando fogo no deserto, qual é a novidade? O problema é que não apagava, nem queimava. O que chama a atenção de Moisés é, vou ver o que é isso. Que a chama está queimando, mas a planta não se consome. E aí, quando ele se aproxima, diz, tira a sandália dos teus pés, que o lugar é santo. O fogo ali era símbolo da presença. Como o fogo na Shekinah também era símbolo da presença. A mesma coisa nós vamos ver as labaredas, como que de fogo, sobre os discípulos, não queimavam os discípulos. Ora, se não queimava, então é porque é símbolo da presença, né? Então, nós temos aí essa ideia do batismo com fogo, associado a esse fogo do dia de Pentecostes, que representa a presença do Senhor, que lá no Apocalipse também está dito que ele anda no meio das labaredas de fogo. Então, a questão é, o fogo não representa a mesma coisa em todos os lugares. A gente tem que ver dentro do contexto o que é que ele está sendo observado para que possamos fazer uma aplicação correta. Isso na realidade, a regra para todo símbolo, né? Tem que se pensar no símbolo como tendo um significado que naquele texto é referido e, portanto, precisa se investigar o contexto. O próprio texto, às vezes, dá diversas referências do que é pretendido, né, do que está querendo se dizer com aquele símbolo, e aí, às vezes, também a associação de um símbolo com outro. Jesus diz, sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, o uso dos dois símbolos vai dando um significado. Vai ajudando. E aí interpretar isso. Às vezes no próprio texto não há uma referência, mas em outros textos você vai encontrar uma referência para isso aí. Que apontem para o mesmo significado. Né? A dificuldade é ver se os dois textos realmente estão usando o símbolo no mesmo sentido para poder... É o caso, por exemplo, a gente vê a questão do azeite como símbolo do Espírito Santo. A referência de Zacarias 4 é muito conhecida, que o Deus pergunta ao profeta, mostra para ele um vaso de azeite e dois ramos de oliveira de onde o azeite é extraído, e pergunta o que é isso. Aí ele disse, não sei, isso aqui é o que foi dito a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Isso. Há uma primeira referência aí. Mas, na verdade, a referência do Novo Testamento é que é muito clara para essa questão. Primeiro porque nós vamos ver o Novo Testamento usando o azeite como uma referência à unção. E essa unção no Novo Testamento, ele vai dizer, por exemplo, Atos 10, 38, Pedro vai dizer, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então, ungiu com o Espírito Santo. Com o Espírito. Lá, 2 Coríntios 1,
Paulo vai dizer, o que nos ungiu é Deus, e que também nos deu o selo e o penhor. Ora, o selo e o penhor são referências claras ao Espírito Santo, que nós estamos estudando Efésios, capítulo 1, sobre selo e penhor, que Paulo diz do Espírito Santo. Então já combina com Atos 10, que diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Agora, a única vez que a gente tem no Novo Testamento a palavra unção, que você pode olhar o Novo Testamento inteiro, você encontra ungidos, ungiram, mas a palavra unção só aparece no Novo Testamento 2 vezes. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 20 e o verso 27. O verso 20 diz, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Ó, unção e saber, ou seja, conhecimento associado à unção. E o verso 27 diz, e aquele que, a unção que fica em vós, ela vos ensina todas as coisas. Aí você precisa, peraí, quem é que ensina todas as coisas? De onde nós temos essa mesma fala? Aí, João, capítulo 14, verso 26, Jesus disse, o Consolador, ele vos ensinará e vos fará lembrar das coisas que... Então, ou seja, a unção no Novo Testamento é uma referência à presença do Espírito Santo na vida do crente. Que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, que o que nos ungiu nos deu o selo e o penhor, a unção que está em nós nos ensina. Então, todas essas referências apontam para a mesma questão. Logo, essa coisa de unção de ousadia, unção daquilo, isso não é bíblico, porque todos que receberam a presença do Espírito Santo na sua vida foram ungidos. Logo, como a unção é o Espírito Santo, ela não caduca, não envelhece, não tem prazo de validade e não se precisa de uma nova unção. Aliás, Jesus não disse que ninguém deveria buscar unção. Ele disse, busquem o poder e a virtude que há de vir sobre vós. Que aí poder e virtude é uma coisa diferente da presença do Espírito Santo, que é a unção. Se a gente não olha isso, aí tem gente interpretando unção de tudo que é jeito e fazendo confusão com esse negócio. E aí nós vemos que o símbolo realmente é algo que tem regras e que exige muito cuidado, e o texto é fundamental para se entender o significado. Aí nós já falamos sobre o mesmo azeite lá na parábola, né? Só que a parábola tem regras, e a regra da parábola é evitar essa interpretação nos mínimos detalhes, e, portanto, a gente não pode ficar apegado a esse símbolo, ou ao significado do azeite de uma forma em geral, dentro daquela parábola, mas entender o contexto e a forma, ou a principal mensagem, e a forma como ela está sendo passada através daqueles elementos. Sem contar, Kleber, que você, no caso da parábola das virgens, há um problema que é a questão de que é vendido aquele azeite, que deveria ser ir comprar em algum lugar. Então, isso já traz uma dificuldade para que o Espírito Santo pudesse ser o referente desse objeto, porque é uma característica que você não vai encontrar no Espírito Santo, né? E a outra questão é que alguém guardou mais do que outro, né? Aí alguém usa, lógico, uma ideia, não, quem orou mais, quem jejuou mais no passado, fez uma reserva e tal, mas isso é você, na realidade, querer interpretar a partir de uma experiência e não do texto que ele realmente está dizendo. Aí é alegorização, porque você está fazendo um uso indevido daquilo que o texto não faz referência de jeito nenhum. Isso. Mas, pastor Cláudio, além da questão dos símbolos, que realmente é muito importante, mas como são muitos símbolos na Bíblia, a gente podia passar aqui umas dezenas de lives falando sobre os múltiplos símbolos, né? Só que uma outra questão também muito séria e que exige uma atenção muito especial do intérprete são as figuras de linguagem, ou a forma como as palavras são utilizadas no texto bíblico, que aí isso também exige do intérprete um cuidado especial e um conhecimento e uma atenção total ao texto para ver como aquilo está sendo utilizado e qual a mensagem que quer ser passada. E na Bíblia, o que mais nós temos é figuras.
A Bíblia usa figuras de uma maneira muito abundante, né? Porque o que é uma figura de linguagem? É aquilo que vai trazer um significado diferente do usual para aquela palavra e que vai implicar em alguma coisa que, visto de forma literal, seria impossível ou um absurdo. Nós já vimos Jesus dizendo, eu sou a porta. Quer dizer, se você pensa que Jesus é um portal ou é uma chapa de madeira, então isso está equivocado. Ou imagine Jesus dizendo, eu sou o caminho, Jesus é uma estrada, e então o significado de estrada, ou de caminho, ou de porta aqui, é claro que é figurado. Por quê? Porque o significado literal representa uma coisa impossível ou absurda. Logo, isso indica que a palavra está sendo utilizada no sentido não comum. E isso, Kleber, é algo extremamente comum da linguagem. Todas as gramáticas Sim. de todos os idiomas do mundo utilizam figuras de linguagem. E aí nós temos que conhecer. Aí não tem como interpretar a Bíblia sem conhecer gramática, porque nós precisamos entender o que isso significa, o que quer dizer, como é que nós temos o uso correto disso. Então, normalmente, as figuras de linguagem, os estudiosos dizem, elas se dividem basicamente em 3 tipos. As figuras de palavra, as figuras de construção e as figuras de pensamento. As figuras de palavra são aquelas que o objeto é visto através da sua semântica, ou seja, a forma que a própria palavra está escrita. Quase sempre elas são utilizadas para figuras de comparação. E a Bíblia usa muito isso, né? A primeira delas é a símile, né? A símile ela tem o instrumento de comparação, o elemento de comparação está presente. Então, no Salmo 102, por exemplo, o salmista diz assim, eu sou como um pelicano. O como já diz que ele está fazendo uma comparação. Ou lá, Isaías 1,8, ele diz que as filhas de Israel são como a choupana no pepinal. E aí vem a mesma situação. Qual é o objeto? É a choupana do pepinal. Qual é o referente? É as filhas de Israel, o povo de Israel. E qual o significado? O que é que ele quer dizer com isso? Ele está usando essa figura para dizer o quê? Aqueles que estão abandonados. Né? A choupana do pepinal é aquela casinha velha que alguém faz só para se abrigar do sol no período da colheita e depois abandona. Aí, como é importante, novamente, o que você já falou lá atrás, que é a questão da entender a cultura, né? Porque se você não sabe o que é uma choupana no pepinal, você pode não entender qual o significado que Deus estava dizendo ali. Aí busca-se o elemento cultural para se entender o que é a questão. A mesma coisa de a lâmpada que não é embaixo do alqueire, mas é no velador. Quer dizer, se você entende o elemento cultural, e aí vai entender a comparação, né? Deus diz através de Jeremias que a palavra dele é como fogo ou como martelo. Jesus diz que quis ajuntar como a galinha ajunta os pintinhos, né? Perfeito. Então, quer dizer, a ideia ali é para alguém que foi criado no sítio e já viu a galinha chamando os pintinhos e tal, é fácil demais de entender, né? Agora, para um menino que só viu galinha assada no prato, de repente ele... Ou só conhece a galinha pintadinha dos desenhos, aí ele pode não ter ideia do que Jesus estava querendo dizer. Exatamente. Como Jesus usa, ainda falando da símile, né, que tem o elemento de comparação presente. Jesus usa, por exemplo, a ideia de os fariseus como os sepulcros caiados. E aí ele mesmo explica o que significa, né? Bonitinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, aí ele usa o elemento de comparação. São semelhantes a, ou são como. Já a metáfora, ela faz o mesmo tipo de comparação, mas sem o elemento. Não tem o elemento de comparação. Quando diz Issacar é um jumento, não diz que ele é como um jumento. Diz que ele é um jumento. Mas se você olha para Issacar e vê que ele não tem 4 pernas, nem rabo, nem patas e nem rincha, aí você descobre, não é literal que isso está sendo dito. Aí é uma metáfora.
Porém, isso é usado de uma maneira abundante demais na Bíblia, e se a gente não presta atenção a isso, você simplesmente perde o sentido, o conteúdo, a riqueza do que está sendo passado, né? O apóstolo Paulo, que não fazia uso de parábolas, mas fazia abundante uso de metáforas. Eu estava lendo o versículo hoje, eu quero compartilhar a riqueza e a questão importante quando há o uso de múltiplas metáforas no mesmo texto. Só um pouquinho, irmão William está perguntando se Issacar é um jumento porque era tolo. Não, ele diz que Issacar é um jumento de ossos fortes. Ele está destacando a capacidade de levar muito peso e de ser alguém capaz de carregar muita carga. Né? Não é o asno que está sendo destacado, mas a capacidade de carga do jumento. Por isso que é importante ver o texto para saber qual o significado. Exato. Veja, Efésios, capítulo 4 e o verso 14, é um texto muito usual, que a gente lê muitas vezes, mas se você não para ver as metáforas que estão sendo utilizadas ali, e são muitas no mesmo texto, você perde o significado da coisa, né? Sim. Então, o Paulo diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então veja que no mesmo versículo, Paulo primeiro usou a figura da criança. Meninos inconstantes, né? Ele está falando dessa característica de meninos que são inconstantes, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra coisa, isso é muito comum. E a psicologia hoje fala de quanto tempo você consegue reter a atenção de uma criança conforme a idade dela, né? Pois é, só que sem avisar nada, do menino ele já pula para um barco que está perdido à deriva, levados em roda por todo o vento. Então, provavelmente, na verdade, um barco que está à deriva, né, se perdeu o controle da vela e o vento está levando ele para lá e para cá. A tempestade está girando esse barco para todo lugar. Que aí ele sai da inconstância do menino, que é uma característica, para a inconstância do barco levado em vento, que já é algo que o ambiente está determinando, né? Isso. Pelo engano, ele diz, dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A palavra engano aí é a palavra que poderia ser usada para falar de um dado viciado, de um jogo viciado. Então está falando de alguém que realmente já preparou uma coisa para enganar o sujeito. Quer dizer, aí numa mesma fala, ele está falando do menino, depois salta para o barco que está no meio da tempestade e depois cai numa mesa de jogo com um dado viciado. Se você não para pensar nessas metáforas, você certamente vai perder muito do significado do que está sendo dito no texto. É verdade. Outra figura de linguagem que é muitas vezes mal compreendida por quem não presta atenção no texto é a metonímia. Que a metonímia é aquela ideia de você fazer uma troca, né? O autor pela obra, a obra pelo autor, o efeito pela causa, a causa pelo efeito. Então, por exemplo, o 1 de Tessalonicenses, ele diz assim, não extingais o espírito. E se alguém prestar atenção ao texto, vai ver que espírito ali está com letra maiúscula. Ora, como alguém consegue extinguir o Espírito Santo? Com letra maiúscula é o Espírito Santo. Como é que alguém consegue extinguir o Espírito Santo? Nem o espírito humano não pode ser extinto. Então, não extingais o Espírito, na verdade ele está fazendo referência ao quê? A obra do Espírito, ou a ação do Espírito na vida dessa pessoa. Sim. Não é matar o Espírito Santo, que ninguém é capaz de fazer isso. A mesma metonímia a gente vai encontrar... O verbo extinguir ali é a ideia de alguém que abaixou um fogo, alguém que diminuiu um fogo, né? Então, ou seja, a chama do Espírito diminuiu na vida daquela pessoa. Perfeito. A mesma ideia a gente vai encontrar, por exemplo, lá em Lucas 16, a gente falou antes sobre se é parábola, não é parábola, a ideia de Rico e Lázaro, né? Mas quando
Lázaro fala com o pai Abraão, ou o rico fala com o pai Abraão, ele diz, manda alguém lá na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos que precisam saber do que é a verdade para não vir para cá. E aí ele diz, não, é o seguinte, lá eles têm Moisés e os profetas, que Isso. ouçam-nos. Aparentemente, ele estava falando de pessoas. Ora, mas Moisés não foi contemporâneo de nenhum dos profetas. E nós vamos ter uso abundante pelo próprio Jesus Cristo de referência ao Antigo Testamento, chamando de Moisés e os profetas. Porque a Bíblia hebraica tem 3 divisões, né? Os escritos de Moisés, a Torá, Sim. os escritos e os profetas. E Isso. muitas vezes Jesus dizia nos Salmos, em Moisés nos Salmos e nos profetas, ou em Moisés e nos profetas. Ou seja, na verdade ele estava dizendo, eles têm a Bíblia. Se eles lerem a Bíblia, sabe que tem céu e inferno e vão ter cuidado para não vir para cá. Então, não precisa mandar uma pessoa do além-túmulo para dizer essa realidade, porque lá tem a Bíblia e eles devem ler. Era o que ele estava dizendo com Moisés e os profetas, né? Além disso, muitas vezes nós vamos ter uso muito óbvio da metonímia, que é aquela ideia de Jerusalém inteira saiu. Quem saiu foi o povo de Jerusalém e não a cidade, né? Porque a cidade continuava, ela está fixa no chão, ela não sai para lugar nenhum. Alguém bebeu o cálice do Senhor. Ninguém bebe o cálice, né? Você bebe, é o líquido que está dentro do cálice. Então, assim, são usos simples da metonímia, mas nessas situações aí é muito fácil de entender, que não foi Jerusalém que saiu, foi o povo. Mas em outras, como já citamos, às vezes você tem alguma dificuldade. Então essas figuras de palavra, elas precisam observar o sentido da palavra, né? O que é que essa palavra está sendo utilizada no texto, como é que ela está sendo empregada aí. O irmão Danilo está Perfeitamente. falando o cálice da ira de Deus, exatamente. Ninguém bebe o cálice, você bebe o líquido que está dentro do cálice. Então, é uma metonímia, né? Você troca o autor pela obra, como alguém diz assim, um Picasso, não é o Picasso, é o quadro que Picasso pintou. Você está invertendo aí a obra e o autor, então são essas questões. Esse tipo de metonímia é mais fácil de entender, mas há outras que são mais complicadas e a gente precisa observar direitinho essas questões. Muito bem. Antes de você passar para as figuras de construção, as próximas figuras para gente comentar alguma coisa, é interessante também a gente perceber um tipo de construção com palavras que na Bíblia também é bastante usual, que são as expressões idiomáticas, né? Sim, Que elas precisam ser muito bem entendidas dentro do contexto e a forma do seu uso lá na cultura e na linguagem que ela foi escrita, né? Nós é temos, verdade. por exemplo, diversas referências a alguém que conheceu sua mulher e depois ela apareceu grávida, né? Então, se você... Vamos chegar lá nessa ideia aí que são questões aí do eufemismo, né? Daqui a pouco É, a gente trata dessa questão. Mas expressões idiomáticas, ou seja, coisas do idioma, são muito próprias, né? Quando a gente conversou com o pastor Esdras, nós vimos a ideia, por exemplo, de jogar a sandália, né? sim, Então, jogar a sandália é uma expressão que era própria do judaísmo porque tinha um significado. é. Aqui a gente vai pensar que é a mãe arremessando o chinelo japonesa no menino que está correndo. Que Mas normalmente não é uma coisa boa, né? não é uma coisa boa. Danilo está falando sobre os urinadores de parede. Isso é uma referência muitas vezes aos homens, né? Porque faziam a sua necessidade em pé, né? Urinavam em pé. Então são expressões idiomáticas, né? Que são utilizadas aí. Agora, as figuras de construção, elas olham mais para a questão sintática, quer dizer, a palavra dentro da frase, como é que ela é utilizada e que sentido ela tem aí dentro da frase. E uma figura muito utilizada nesse sentido aí na Bíblia é o pleonasmo, que o pleonasmo é aquela repetição para dar Isso. ênfase, né? Quem lê Isaías 6
De repente fica assim, meu Deus, parece aquela ideia de subir para cima e entrar, descer para baixo e entrar para dentro, né? Porque Deus diz a Isaías, olha, esse povo, ele não me ouve com os ouvidos, nem vê com os olhos, e aí, peraí, você ouve com os ouvidos e vê com os olhos e vê com o que mais? E ouve com o que mais? Mas aí é a ideia da repetição mesmo, é a ideia de enfatizar essa questão. Como Josué 7, quando fala sobre que vai destruir Jericó e que ninguém mais vai reedificar, e quem quiser reedificar Jericó, quando ele botar a primeira pedra, morre um filho, e quando terminar, morre o outro. Aí ele diz assim, porque Jericó a gente vai queimar com fogo e apedrejar com pedras. Veja que redundância, né? Queimar com fogo e apedrejar com pedras, que você queima com o quê além de fogo, né? Hoje até é mais fácil você encontrar outros elementos para queimar, mas naquela época não tinha. Mas é isso mesmo, o pleonasmo faz parte, né? Alguém diz assim, não, meu amigo, eu vi com os meus próprios olhos que a terra há de comer. Imagine se você visse com os olhos dos outros, né? Ou com olhos que a terra não vai comer, como é que seria essa questão? Mas é uma expressão que é utilizada. Aquele pleonasmo ululante, óbvio, que deve ser evitado, é aquele realmente de subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, porque aí realmente é até feia a expressão muitas vezes. Mas nós vamos, é uma figura de linguagem utilizada nas escrituras muitas vezes. E nós temos aí as figuras de pensamento, que aí elas requerem até um pouco mais de atenção, porque não é uma questão semântica, né, como a palavra está escrita, ou sintática, como ela está ali, mas que expressão ela quer dizer. Porque a figura de pensamento, ela vai trazer exatamente essa ideia. O que é que alguém queria dizer com isso? É muito próprio, por exemplo, nas escrituras, o antropomorfismo, né? Aliás, a gente pode dizer, no mesmo sentido, antropomorfismo, antropopatismo e zoomorfismo. Que o antropomorfismo é dar a Deus uma característica humana. Um formato, o uso de morfismo é forma, do corpo humano. Os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. A terra é o escabelo dos seus pés. O braço do Senhor não está encolhido, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ou o Senhor cheirou com as suas narinas. Você já pensou que tamanho é o nariz de Deus, dando uma fungada assim no cheiro suave que... Mas Deus é espírito, né? E quando Jesus diz assim, toquem aqui para vocês verem que eu não sou espírito, porque o espírito não tem um corpo de carne e osso como eu tenho. Então, quer dizer, esse antropomorfismo, ele se mostra dentro dessa questão de dar a Deus uma figura humana, mas é apenas para entendimento, né? O braço de Deus quer dizer o alcance, os olhos de Deus quer dizer a visão. Então, não é que Deus tem braço e tem perna, mas é o antropomorfismo. O que o irmão Danilo citou aqui ainda há pouco, a ira de Deus, é o antropatismo, né? Que é dar a Deus emoções humanas. Tanto a ira de Deus, ele citou o arrependimento, né? Tanto a ira de Deus quanto o arrependimento de Deus são antropopatismo, quer dizer, dar a Deus emoções humanas. Porque ira, você pensar em ira como uma raiva descontrolada, já pensou Deus com raiva? Dá um chute em Marte e vai bater em Plutão? Quer dizer, é um negócio meio complicado você pensar em Deus com uma raiva descontrolada. Mas, na verdade, ira é a expressão da justa indignação de Deus contra o pecado do homem. Então, agora, por que foi usada a palavra? Porque o que mais forte que alguém pensou sobre alguém querendo muito que uma coisa não acontecesse é a ira, né? Só que a ira no homem é uma raiva descontrolada. Em Deus é a justa indignação de Deus contra o pecado. Da mesma forma... A questão, pastor Cláudio, é quando a gente observa esse tipo de linguagem na Bíblia, perceber
o que está querendo ser dito, né? Perfeito. Às vezes o próprio Deus vai usar esse tipo de linguagem em referência a si mesmo, né? Porque alguém podia dizer, não, é o homem falando sobre Deus porque não conhece e tal, mas Deus usa esse tipo de linguagem em relação a si próprio Isso, para que o isso. homem possa entender e compreender. Às vezes até, se você não entender o que está sendo dito ou qual o significado, pode parecer que a Bíblia está entrando em contradição. Então É, Deus chega para Abraão e diz, olha, chegou até mim um clamor lá de Sodoma, eu vou lá para ver se é isso mesmo, uhum, se for, então eu vou aplicar o castigo sobre a cidade e tudo mais. Ora, é, só que a ideia é que Abraão chama Deus de o juiz de toda a terra. E um isso. juiz, ele julga a partir de evidências, a partir de coisas concretas, a partir de algo que ele realmente examina e só dá uma sentença quando ele percebe que, de fato, ali está aquela situação configurada que foi o acusado, né, foi acusado aquela pessoa. Perfeito. Deus, na verdade, está dizendo, eu vou julgar e vou condenar Sodoma a Por partir de fatos, evidências por concretas, fatos que eu analisei, né? Por mas fatos que eu analisei. a linguagem de dizer, vou deixar você aí e vou lá para ver se é assim mesmo, obviamente feriria a onisciência divina. É o tipo da Sim, linguagem que está sendo utilizada ali em referência ao juiz, que quer dizer que julga justamente, retamente, e não alguém que ouviu falar simplesmente resolveu agir. perfeito. Como também a ideia de Deus arrepender-se, né? Que é uma expressão de sua compaixão. O arrependimento aí não se trata de alguém que gostaria de ter feito alguma coisa e não fez, e agora quer voltar atrás, mas não pode e por isso está arrependido. Não, é um aspecto da compaixão de Deus que, podendo castigar com um castigo pleno, vamos dizer assim, ele resolve castigar com menor rigor do que ele poderia castigar, e aí isso é a expressão do arrependimento. Né? E É a compaixão. às vezes o arrependimento de Deus, que Deus também a Bíblia tanto fala de Deus se arrepender do mal, como se arrepender de algo que fez ou que disse, né? E então, às vezes essa expressão é utilizada para falar de uma mudança que há em Deus por Sim, causa de, na verdade, uma mudança que houve na pessoa, né? Ou seja, Deus, na realidade, não muda, mas Deus sempre trata o justo de uma forma e o injusto de uma determinada forma. Quando o sujeito deixa de ser justo e passa a ser injusto, então Deus também vai tratá-lo de forma diferente, e aí, é o às vezes, caso, é o caso de o texto Ezequiel 33, né? é. Isso, Ezequiel 33, ele disse, se o justo, na sua justiça e tal, ou se o injusto cometer justiça e voltar atrás e tal, tal, então ele disse, eu vou tratar de acordo com o que cada um fizer, o justo ou o injusto. Agora, outra figura de linguagem muito utilizada na Bíblia e mal compreendida também é o eufemismo. É que o eufemismo se trata de usar uma palavra para amenizar o impacto de outras palavras. É muito usado, por exemplo, na questão da morte, né? Alguém diz assim, rapaz, o fulano morreu. Eu disse, me não diga desse jeito não, porque isso é muito forte. Aí, então, vou dizer assim, bateu as botas, vestiu o paletó de madeira, saiu desta para uma melhor, foi transferido para o andar de cima, ou qualquer coisa desse tipo. Todos esses são eufemismos, né? Mas a Referente à Bíblia morte. dormir no Senhor, né? Aí a Bíblia usa o dormir de forma a representar isso. Você vê Atos 7:60, Estevão está sendo apedrejado, vê Jesus em pé e todo aquele drama, e pedra vai, pedra vem, e o texto, para amenizar a força daquela coisa e não terminar com essa carnificina dessa maneira, aí diz assim, e ele adormeceu. Olha, você imagine no meio de
um apedrejamento, o sujeito puxa o travesseiro, encosta a cabeça e diz, pessoal, enquanto vocês estão me apedrejando, eu vou tirar um ronco aqui. Claro que o dormir ali é morrer, mas foi colocado como para diminuir a força dessa expressão. Do mesmo jeito, em 1 Coríntios 11. No texto de João 11, alguém ainda ficou em dúvida se Jesus estava usando esse tipo de linguagem. Jesus disse, está só dormindo. Então quer dizer que ele está bem. Não, meu amigo, ele morreu. Não, aí o versículo 13, no 11 ele diz, ele está dormindo. Aí João explica, né? Ele estava dizendo a respeito da morte dele. Isso. Ou seja, realmente era a morte. Como vamos ver Paulo também dizendo, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Fraco, adoeceu, morreu. Então, está clara a questão. Fraco, doente, dorme. Como Paulo vai escrever aos Tessalonicenses dizendo, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então é para amenizar a força da palavra, né? De não ter esse impacto de dizer assim, morreu. Aí diz, bateu as botas, ou, na expressão bíblica, adormeceu. Né? Aí não é sono da alma, como alguém está falando aqui, o Zé Vitor está falando. Não tem nada a ver com sono da alma, é figura de linguagem. É dizer que ele morreu. E outro eufemismo muito utilizado na Bíblia é a questão sexual. E isso é preciso também ter muito cuidado para não dar problema. Porque aí Gênesis 4,17 diz que Caim conheceu a sua mulher, e aí alguém pergunta, quem era a mulher de Caim? Ora, só tem uma explicação, era uma irmã dele. Não tem o nome, o CPF dela, mas não tem como ser outra pessoa, porque só tinha uma família na Bíblia, que era os filhos de Adão e Eva. Eu disse, mas como é que ele conheceu essa mulher quando chegou nesse lugar? Não, ele conheceu sexualmente. O conhecer ali quer dizer ter relações sexuais. E o texto é muito claro porque diz assim, conheceu e ela teve um filho. Porque senão Caim era o homem mais perigoso na Bíblia. Oi, muito prazer, eu sou Caim, e a mulher teve um filho, engravidou, né? Quer dizer, então, a ideia de Caim conheceu a mulher é exatamente no sentido sexual. Nós vamos ver a mesma expressão lá em 1 Samuel. Ana é casada com Eucana, já há muitos anos, e ela vai lá no sacerdote. Aí chorando, ele pensa que ela está embriagada e disse, é o quê? Não, é um filho. Então Deus lhe conceda um filho. Quando ela chegou em casa, foi o que ela fez? A primeira coisa é porque Deus vai lhe dar um filho. Pronto, então eu vou esperar o quê? A cegonha? Ou procurar debaixo do pé de alface? Não. Ter filhos implica em ter relações. Então a primeira coisa que ela fez foi, meu filho, solte a bagagem aí, vamos lá. E aí o texto diz assim, Elcana conheceu Ana e ela teve Samuel. Ora, não é conhecer, oi, muito prazer, eu fui apresentado a Ana agora porque já era esposa dele há muito tempo. É a mesma expressão, nós vamos ver o contrário. Quando diz que José recebeu Maria, mas não a conheceu até que ela teve um filho. Você imagine, Maria ficou 9 meses escondida debaixo de um lençol, no dia que Jesus nasceu, ela levantou o lençol, achou! Aí, pronto, foi exatamente o momento que José conheceu Maria. Não, porque a virgem conceberá e dará à luz um filho. Quer dizer, a profecia falava da virgem ser virgem ao conceber e permanecer virgem até que o filho nascesse. José, percebendo isso, não a conheceu até que. O que não diz que tinha que ser para a vida toda. Aí está errado também a ideia de a virgindade perpétua de Maria, né? Porque depois ela teve outros filhos. Por quê? Porque José só teve o cuidado de evitar essa relação com a virgem até que ela tivesse Jesus. Inclusive, disso, os filhos nasceram. Na questão teológica, então, o termo corretamente utilizado era para se falar de concepção virginal e não de nascimento virginal, né? Porque, obviamente, no nascimento, naquela época, não tinha nada de cesárea, não tinha outra forma de nascer o menino que não fosse pelo parto natural. E aí, obviamente, questões anatômicas, né? Não tinha como uma mulher permanecer virgem depois do nascimento do filho, ainda que ela o fosse
no ato da concepção. Mas então, a teologia fala de concepção virginal e não de nascimento virginal. Que aí defender o nascimento virginal é defender que ela poderia continuar restauradas as suas condições. Exatamente. E o que o texto deixa claro, mas aí querem negar, né, os que não aceitam essa verdade bíblica e querem impor uma verdade ou uma história que foi montada depois, que é a eterna virgindade de Maria. Isso. Aí a perpétua virgindade. Dizem que os filhos, inclusive, que depois referidos a ela, na realidade, eram são primos de Jesus, primos, né? e tal, e coisa indefensável realmente no texto bíblico por muitas razões. Mas Perfeito. Mas veja que a ideia é exatamente um eufemismo, né? Como nós vamos encontrar outros em referente ao sexo, como diz, bebe a água da tua própria cisterna, porque ela se derramaria para outros, né? Ou o marido pague à mulher a devida benevolência. Não sei que palavra bonita foi essa que Paulo achou, mas assim, pague a devida benevolência quer dizer a questão sexual, porque lembre que a Bíblia foi escrita inclusive para as crianças fazerem a leitura. E se a gente tivesse o sexo muito explícito na Bíblia, aí a gente podia ter dificuldades com as crianças lendo e querendo saber o que é, né? A mulher de Cantares diz, meu amado, vamos para o bosque, ao luar, embaixo das árvores, e ali eu te darei o meu amor. Imagina a má intenção do coração dela qual é, mas é claro que isso não pode ser dito de uma forma escandalosa que as crianças ficassem perturbadas, né? E além do mais, vem entender que o texto bíblico é um texto que foi escrito e era utilizado para leitura no momento do culto, né? Uma leitura pública, isso. Pública e sacra, no momento de reverência. Então, obviamente, a linguagem tinha que ser uma linguagem adequada a esse tipo de ambiente e de ritual, de celebração que estava sendo feito ali. Por isso, Perfeito. o uso dessa linguagem. Nós temos ainda 2 minutos só para terminar, mas eu quero destacar ainda uma linguagem também presente na Escritura, que é a hipérbole, que é o exagero, né? Isso. É aquela coisa de alguém dizer assim, Raquel dizendo a José, a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. E o pior é que ela morreu porque teve filhos, né? Quer dizer, na verdade, ela não morreu por não ter filhos, ela morreu porque teve o filho, de fato. Mas é o exagero, né? Segundo Crônicas 28, fala sobre Manassés, e para dizer que a idolatria era abundante no tempo de Manassés, diz que embaixo de toda árvore verde em Israel tinha um ídolo. Você imagine quanto ídolo tinha nesse lugar, pelo amor de Deus. Claro que não teve assim, não, está errado, é a mentira da Bíblia, porque eu encontrei 2 árvores que não tinha ídolo embaixo. Não, isso é hipérbole. Ele está dizendo um exagero. É como a mãe que diz assim, menino, eu já se disse isso 1500 vezes. E é a 3ª vez que ela está falando do assunto. Mas o salmista, no Salmo 6, ele diz assim, todas as noites eu faço nadar a minha cama nas minhas lágrimas. Imagine que exagero. Ele chorava aí uns 300 litros, assim. Era. O João dizendo que se tudo que Jesus fosse dito e escrevesse, não cabia no mundo todos os livros que pudesse ser escrito. Eu acho que ele não tinha ideia do tamanho da atmosfera terrestre para dizer um negócio desse. Mas é isso, gente. Falta 1 minuto e para dizer que Pastor Kleber, é muito bom mais uma vez ter a conversa e para dizer que isso tudo é para a gente falar assim, tenham cuidado. Interpretar a Bíblia requer dedicação, estudo e requer muita atenção. É verdade. Com todas as vezes que você olha para o texto bíblico, você precisa buscar entender o que está sendo dito. E como ela faz muito uso de metáforas, figuras, então você precisa perceber que símbolo, que figura, que linguagem está sendo utilizada ali e o que isso quer dizer. Nós não falamos, o significado que isso tem. A Bíblia tem também ironia, e aí figura difícil de interpretar se você não prestar atenção, que está usando ironia. Vocês são deuses, né? Então, é uma questão, ou seja, é preciso tanto procurar entender um pouco sobre essa questão da linguagem e prestar muita atenção ao texto para ver o que está sendo dito e com que intenção, porque a Bíblia tem sempre uma intenção.
Meus irmãos, obrigado pela presença de todos. Próxima semana temos várias outras lives. Deus abençoe. Pastor Kleber vai estar conosco a próxima semana também. E vai ser uma semana também